Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia e no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série sobre Não Seja Remisso. Hoje a gente vai falar sobre o episódio 3 da nossa série, onde a gente estava falando dos servos, né, da prestação de contas, do ajuste de contas, mas antes, vamos começar? Bom, para dar um panorama melhor sobre o que estava acontecendo, a gente vai voltar um versículo, né, lá atrás, sobre o versículo 20. E a gente vai ver, vai reler esse versículo pra gente entender o que está acontecendo direitinho, aonde a gente parou. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Aqui a gente vê que esse servo que recebeu mais, ele foi o que mais recebeu, 5 talentos, ele devolveu outros 5 para o Senhor, mostrando: olha, Senhor, aquilo que o Senhor confiou na nossa mão, eu entreguei, tá aqui, toma, eu fui fiel, eu trabalhei com esse dinheiro enquanto o Senhor não estava aqui. Então, isso é a prova do que eu fiz, toma aqui os seus 5 talentos, né? Então ele foi fiel, ele foi trabalhador, ele foi digno realmente da confiança daquele Senhor, né? Então, mas vamos continuar a leitura do versículo 21 agora. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês agora é reconhecimento. Bom, esse senhor, ele reconheceu o esforço daquele servo. Lembra que eu falei que ele foi digno da confiança do Senhor? Aquele senhor sabia que podia confiar nele, sabia que podia confiar mais talentos para ele do que o outro. Não que ele seja mais capaz, mas ele era um servo que realmente ia dar duro para conseguir fazer aquilo se multiplicar, aqueles talentos se multiplicarem. O senhor daquele servo reconheceu o esforço e o trabalho dele e o elogia, reconhecendo o seu serviço. Nós vamos ser recompensados pelo nosso trabalho aqui na terra. Nosso trabalho não vai ser em vão. Um dia nós todos vamos estar na frente de Deus e a gente vai ter que ajustar as nossas contas com Ele sobre aquilo que a gente fez, aquilo que a gente deixou de fazer, aquilo que estava nas nossas mãos de fazer. Se a gente conseguiu trabalhar e multiplicar, ou se a gente estagnou e ficou parado. O nosso galardão vai ser no reino de Deus. Então que a gente não venha esmurecer no nosso serviço, mas pelo contrário, que na hora que a gente pensar em esmurecer, a gente lembre: o meu trabalho não está sendo em vão, Deus vai me recompensar. E esse trabalho que eu estou falando, ele pode ser tanto levado para todas as coisas, todas as áreas da nossa vida, tanto para principalmente ganhar almas e trabalhar no reino dos céus, multiplicando aqueles talentos. Sabe, tudo aquilo que a gente faz aqui por amor a Deus e a gente multiplica vai ser recompensado. Então, por mais simples que seja, por exemplo, às vezes falar de Jesus numa fila de uma padaria, numa fila de um mercado, em algum lugar, você falar, às vezes esperando para fazer alguma coisa, a gente precisa falar de Jesus. E que a gente realmente venha falar, que a gente peça até pro Senhor: Senhor, me dá oportunidades para falar de Jesus. Ou como eu tô fazendo aqui na internet, que realmente a gente venha buscar esse discernimento dos céus e realmente trabalhar para multiplicação, porque o nosso trabalho não vai ser em vão. O outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é recompensa. A gente vai continuar vendo isso no versículo 21, quando aquele Senhor diz: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui ele mostra que ele tem um lugar preparado para aquele servo. Então ele elogia aquele servo e fala: entra no gozo do teu Senhor. O Senhor daquele servo já tinha preparado um lugar que iria ser a recompensa dos fiéis. Ou seja, não ia passar à toa. Ele não ia mais nem continuar morando naquele lugar onde ele estava. Ele ia realmente para um outro lugar descansar, né? Entrar no gozo do Senhor dele, que é entrar na alegria, entrar naquele lugar preparado. Esse é o nível de relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele, onde nós, que somos a noiva, somos a igreja deles, somos o prazer do noivo, que é Jesus. E a principal causa da nossa alegria seja o regozijo em Jesus, venha ser a alegria plena nele, onde as coisas desse mundo não são mais importantes, onde as coisas desse mundo não têm mais tanta relevância, onde as coisas desse mundo não venham ter o nosso prazer, mas o nosso prazer venha estar nele. E eu penso que esse é um grau realmente de relacionamento que Deus
quer nos levar, sabe? Onde nós precisamos alcançar nele. Onde realmente a gente venha se deleitar nele, não nas coisas desse mundo, né? Como aqui nessa parábola fala, para entrar nesse lugar onde o Senhor já tinha preparado, Deus também tem um lugar preparado para nós. O nosso Senhor tem um lugar preparado para nós, que é o céu. Então que realmente a gente venha ser contente, ser feliz plenamente quando a gente chegar lá, obviamente, mas que nós venhamos nos alegrar, nos regozijar com essa esperança, que nós vamos entrar nesse lugar. O outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é fidelidade. Eu vou continuar fazendo a leitura dos próximos versículos para a gente entender, né, mais um pouco do que está acontecendo e o que é essa fidelidade, né, que esse servo mostrou para esse senhor. E aproximando-se também ao que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui a gente vê a fidelidade daqueles 2 servos que foram prudentes, que multiplicaram. Deus vê o que fazemos, como fazemos, por que fazemos e com que coração a gente faz. A intenção que a gente faz é muito importante, sabe? Não é só a gente fazer, mas é a intenção. A intenção de multiplicar e para a glória de Deus. Nada que a gente faz aqui é para nossa própria glória. Tudo tem que refletir o reino de Deus, tudo tem que refletir as coisas do alto, o caráter de Cristo em nós, como diz aquele versículo, Cristo em nós é a esperança da glória. Então que realmente a gente venha ter um coração para Deus. Essa fidelidade, ela não pode ser comprada no supermercado, ela não pode ser negociada por aí. Mas essa fidelidade era o coração que a gente mostra para com Deus. Por exemplo, tem um versículo que ele traduz muito isso, né? Uma história que traduz muito isso, a história de Davi. Quando a gente vê Davi, ele era um pastor de ovelhas e ele estava ali cuidando daquelas ovelhinhas do pai dele. Davi nem imaginava que ele ia ser o próximo rei de Israel, ele nem imaginava qual ia ser o futuro dele. Mas Deus viu Davi no meio das malhadas ali daquelas ovelhas e Deus escolheu ele. Por quê? Porque Deus viu o coração dele sincero. Então que a gente venha pedir para Deus realmente um coração sincero perante Ele, um coração que vai cumprir a vontade dEle, um coração que não vai ser remisso, um coração que não vai ser descuidado com as coisas de Deus, mas pelo contrário, por mais simples coisas que a gente possa ter ainda nesse reino, com essas coisas que a gente tem aqui na terra, que a gente possa mostrar fidelidade primeiramente para com Deus. Porque assim como a gente é com as coisas desse reino, com as coisas terrenas, a gente vai ser nas coisas espirituais. Se a gente é descuidado com as coisas terrenas, se a gente não dá valor, se a gente é preguiçoso, com essas coisas, a gente vai ser assim também com as coisas espirituais. Então que a gente possa mostrar essa fidelidade para com Deus. Sabe, que a gente não venha a ser pessoas que não vão estar nem aí, mas que realmente vão ser como aqueles 2 servos prudentes que multiplicaram, né, e que o Senhor recompensou eles. O outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é justificativa. A gente vai ver isso no versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aquele servo, ele foi medíocre. A ideia principal aqui dessa justificativa ele quer culpar o Senhor dele, trazendo aquilo. O Senhor é onde o Senhor ceifa, onde não semeaste. O Senhor ajunta onde não espalhaste. Repare que até a postura daquele servo insensato foi diferente dos primeiros servos, dos prudentes. Primeiro ele dá essas desculpas esfarrapadas, né? Ele começa a falar do Senhor dele, ele quer se garantir o erro dele no Senhor dele, para só depois entregar o talento. Pode perceber que primeiro os servos eles entregavam os talentos. Se a gente vê a mensagem, né, com mais atenção, a gente lê esse texto com bastante atenção, a gente vê que os servos eles entregavam primeiro os talentos e depois falavam. Aquele não, primeiro ele dá desculpa para depois falar. Então a gente vê aqui que primeiro ele dá desculpa, né, para depois falar, e ele a postura dele é completamente diferente daqueles outros servos. Aquele servo imprudente, ele quis se justificar, ele quis justificar a negligência dele, a preguiça dele no Senhor dele. Ou seja, ele começou a culpar o Senhor dele. Olha, o Senhor é muito justo, o Senhor é muito rígido, e é por isso que eu não multipliquei. Ou seja,
quando as pessoas, né, quando nós queremos justificar o nosso erro culpando o outro, é aí que mora o perigo, porque a gente já tá errado. E aí a gente quer culpar o nosso erro no outro, quer colocar o nosso erro no outro. Então, que realmente a gente venha ter um coração mais fiel a Deus, um coração que não quer se justificar em cima das outras pessoas, né? A gente não quer se justificar em cima do erro dos outros, mas que a gente realmente venha ter um coração para Deus, né? Que a gente possa ser fiéis. Então, a gente vê como que a gente não deve ser. Quando a gente vê essa parábola, essa parte, né, desse servo imprudente, a gente vê como a gente não deve ser. Então, que realmente a gente venha, sabe, ser pessoas que amem a Deus pelo aquilo que Ele é. E não queira justificar, sabe, os nossos pecados falando que Deus é muito rígido e que o mundo está muito corrompido, mas que a gente realmente venha amar a Deus porque Ele é bom e se multiplicar para o reino dEle porque a gente ama Ele e a gente vai ter uma recompensa, sabe? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. A gente ainda vai ter mais alguns episódios, né, durante essa série. A gente vem aprender sobre o reconhecimento, que o Senhor reconhece o nosso serviço nele. O Senhor, Ele nos recompensa por aquilo que a gente faz nele. Que realmente a gente venha a ser pessoas fiéis ao Senhor e que a gente não queira se justificar em cima de outras pessoas. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui com vocês. A gente vem aprender mais o Senhor a cada dia. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!